E aí, amigos do YouTube, bacana, pessoal? Bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida, da VTech. Hoje, mais um vídeo, a gente vai estar falando aí sobre regulagem de válvulas na forma teórica. Ou seja, a gente vai aprender hoje por que se tem que regular as válvulas do carro, em qual situação que você vai ter que regular as válvulas e como fazer essa regulagem assim, da forma teórica. Nossos vídeos, como eu já havia explicado lá no vídeo de apresentação, ele é teórico. Então, assim, a gente vai aprender hoje, na teoria, como se fazer essa regulagem de válvulas e a importância de se fazer a regulagem de válvula. Então, assim, quando a gente aprende na teoria e a gente vai praticar, então fica bem mais fácil o aprendizado. Então, assim, vamos, pessoal, entender aqui o funcionamento disso aqui, do didático relacionado à regulagem de válvula, para quando a gente chegar na prática, a gente ter total aprendizado já teórico e a gente vai ter condições de aprender na prática com mais facilidade. Então, assim, tem muitos vídeos bacanas aí, né, o pessoal mostrando na prática, assim como o Diego Velocímetros, que tem um canal muito bacana. O canal dele, ele tem um vídeo lá regulando um Paliozinho 1.3, 8 válvulas, inclusive é o nosso do exemplo aqui. Então, você aprendendo aqui na teoria, dá uma passada nesse vídeo lá do Diego Velocímetros, regulagem de válvula, Palio 1.3, 8 válvulas. E ele vai mostrar na prática como é feito. Beleza? Então, hoje o quadro está um pouco mais bagunçado, assim, porque tem muita informação e o quadro é pequeno. Então, assim, eu vou tentar explicar aqui, assim, eu vou explicar tudo para vocês, vocês vão entender essa baguncinha aqui e no final vai ficar mais claro. Hoje minha voz, eu tô gripado, pessoal, pra caramba, então, assim, não repare a voz, ela já é feia, mas hoje vai estar mais feia ainda. Mas, assim, o importante é a gente aprender aqui o conteúdo. Então, por que a gente tem que regular válvulas? Existem algumas situações que a gente identifica no problema no automóvel que a gente precisa regular as válvulas. A primeira delas, a gente tem que olhar e pesquisar na literatura técnica do automóvel qual que é a periodicidade da regulagem de válvulas. Se tiver vencido aquele tempo estipulado pelo fabricante, você já automaticamente vai agregar esse serviço à sua oficina e você vai oferecer o serviço de regulagem para o cliente, uma vez que já está expirado. Geralmente o pessoal não se atenta a muito isso e geralmente o carro já venceu aquele tempo de fazer a regulagem da válvula. Quando, né, lembrando, quando esse carro possuir válvula e tucho reguláveis lá. Então, assim, os que são hidráulicos não necessitam regulagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, o automóvel, ele tem válvulas com regulagens por ser mecânico, ou ele é hidráulico e não precisa? Então, é a primeira coisa que a gente tem que saber. E também, pessoal, existem alguns defeitos aí característicos aí que a gente consegue detectar, coisa que o scanner não detecta pra gente, por ser um erro mecânico. Então, assim, o scanner não vai te falar que a válvula está desregulada, mas ele vai te dar alguns sintomas e alguns erros no automóvel que você vai deduzir que é necessário fazer a regulagem das válvulas. Ou seja, então, se você tiver, por exemplo, um carro que está com consumo elevado, pode ser regulagem de válvula, pode ser várias coisas, inclusive a regulagem de válvula. Você pode ter um aquecimento do motor acima do normal, pode ser válvula presa, necessitando de ser regulada. Então você pode ter aquele barulho característico parecendo de máquina de costura, também precisa regular as válvulas, porque certamente vão estar com folgas. Então, se você vai ter um carro com baixa potência, pode ser válvula também, mas pode ser N coisas. Aí que você vai avaliar e vai interpretar que naquele caso ali
precisa de uma regulagem de válvulas. Então, bom, esse aqui é alguns sintomas que o carro apresenta quando está com a válvula desregulada. Então, a gente hoje vai pegar o Palio 1.3, 8 válvulas. Esse carro aqui ele possui tucho mecânico. Aquele tucho que possui aquela pastilha de regulagem de altura em seu alojamento. Então, existe também, por exemplo, o Honda Civic. O Honda Civic que ele não tem as pastilhas, ele tem os parafusos de regulagem das válvulas. Aí nesse caso é um pouco diferente, mas os cálculos aqui que a gente vai fazer da mesma forma. A regulagem do Honda Civic, pessoal, é mais fácil que o sistema com pastilha, porque é só você soltar a porca e com o parafuso, com a chave de fenda você aperta o parafuso, vai com a lâmina de calibre na medida especificada pelo fabricante, regulou a folga ali, então é só apertar a porca novamente que vai estar ali, vamos dizer, salvo aquela configuração de folga para aquele tamanho. Então é um pouquinho mais fácil, né? Já aliás, o Honda Civic não, tá? O Honda Civic é o mesmo sistema desse daqui, ó. É o Corolla... Não, pera aí. Agora eu estou confundindo aqui. O Corolla... o Toyota Corolla que possui o sistema da pastilha. O Honda Civic que possui os balanceiros lá para você configurar o espaçamento da folga no parafuso. Aí é mais fácil. Beleza? Inclusive o New Civic também. O Corolla já é esse sistema aqui também, de pastilha, que é diferente. Então, a gente, como eu disse que a gente vai fazer com o teste com esse Paliozinho aqui, todo o nosso análise vai ser em cima do Palio 1.3. Esse Palio 1.3, a literatura técnica dele diz que a válvula de admissão tem que ter uma folga entre 35 centésimos de milímetro a 45 centésimos de milímetro. E a válvula de escape, ela tem que ter uma folga lá no camis. A folga que eu digo é aqui, ó, pessoal. Aqui você tem o tucho. Aqui você tem a pastilha, que é em forma de uma moedinha. Parece uma moedinha com, assim, cada um tem a sua medida. Então você vai regular essa folga substituindo essa pastilha. Se você quer diminuir a folga, você vai ter uma pastilha com um diâmetro, uma espessura maior. Se você quer aumentar essa folga, você vai colocar uma pastilha com espessura menor. Então, aqui está o cami, desenho que está meio horroroso, mas vai dar para a gente entender. Aqui está o cami do eixo de comando, e aqui está essa pastilha que eu estou me referindo, e aqui o tucho. Então, quando você quer diminuir essa folga aqui, olha, entre o cami e o tucho, você vai substituir a pastilha de acordo com o cálculo que a gente vai fazer, sempre levando em consideração as medidas aqui da literatura técnica do veículo, que informa para a gente qual é a folga que você tem que ter, para você não ter válvulas presas demais ou válvulas folgadas demais. Então aqui, olha, esse quadro, eu tenho as válvulas de escapamento do primeiro cilindro, as válvulas de admissão do primeiro cilindro, as válvulas de admissão do segundo cilindro e as válvulas de escape, aliás, a válvula, né, de escape e as medidas, primeiro, segundo, terceiro e quarto cilindro. Mas daqui a pouquinho a gente vai entrar no quadro aqui, vocês vão entender melhor. Então, pessoal, se a literatura técnica do Paliozinho 1.3, 8 válvulas, diz que eu posso ter uma folga de 0,35 centésimo de milímetro a 0,45 centésimo de milímetro, então o ideal é que eu tenha
a média entre essas duas medidas aqui, que no caso seria um valor ideal de folga de 0,40 centésimos para a válvula de admissão. Por quê, pessoal? Se eu tiver uma folga 0,35, por exemplo, eu vou estar no limite da folga entre o especificado pelo fabricante e já o início de enforcamento da válvula. Então, o ideal é que eu tenha 0,40 nessa situação aqui para ter a média entre os dois valores. O mesmo eu vou fazer para a válvula de escape. A válvula de escape, a literatura técnica diz que eu tenho que ter uma folga entre 40 centésimos a 50 centésimos. Então, a média aqui seria 45, 0,45 centésimos. Então, a gente vai deixar configurado esse nosso motor do Palio 1.3 8 válvulas com válvula de admissão. Nós vamos deixar com 40 centésimos e a válvula de escape com 45 centésimos de folga. Então a gente vai ter ainda, depois durante o funcionamento do automóvel, que ele começar a querer desregular isso daqui novamente, a gente vai ter uma faixa aqui, olha, de 45 a 50 para mais, folga maior, e de 0,45 a 40. Então vou ter 5 centésimos para mais ou para menos variando, e eu vou estar ainda dentro da faixa que o fabricante estipulou através de estudos da engenharia da fabricação do motor. Então, vamos supor, antes de supor, tem um vídeo, pessoal, do ADG também, que ele fala que ele está lá fazendo a regulagem de um New Civic e que existem os balanceiros com parafuso para poder fazer a regulagem. É aquilo que eu falei no começo do vídeo. Então você vai lá com o calibre de lâminas, na medida, né? E você coloca lá a medida estipulada pelo fabricante e aperta ou abre o parafuso regulando a altura do balanceiro. Então, lá no vídeo ele diz que tem que ser feito com pistão, né? E o comando de válvulas em balanço. Porém, só fazendo uma pequena correção ao que ele diz, não é em balanço, e sim a gente tem que colocar o eixo de comando na posição de combustão daquele cilindro que você quer fazer as medidas. Por que em combustão? Porque no momento da combustão, a válvula de admissão e de escape, elas vão estar totalmente fechadas. As válvulas vão estar no seu ponto máximo superior, fechadas, e o came não vai estar em contato com a pastilha. O came é aquela parte lá do ressalto do eixo de comando. Aquilo se chama came, tá? Então se você olhar de frente assim, o eixo, você vai ver que o eixo é cilíndrico e tem o came saindo. E esse came aqui tem contato com a pastilha para fazer o acionamento das válvulas. Ele vai girando e acionando a pastilha. Ele tem um contato com a pastilha, né? Nesse caso que é a regulagem, e ele empurra o tucho para baixo. Então, nesse caso aqui, pessoal, o primeiro cilindro, a gente tem que deixar ele em combustão, sem o contato dos cames com as válvulas, em combustão. Então, só relembrando aqui o balanço que ele se referiu, quando eu tiver o primeiro cilindro em combustão, quem vai estar em balanço é o terceiro cilindro. E esse terceiro cilindro em balanço a gente não tem como fazer a medida, por quê? Existe uma regra, né, pessoal? Quando eu estou em combustão no meu cilindro 1, nesse motor aqui, o 3 vai estar em balanço. Então, se o 1 está em combustão e o 3... Porque dentro do bloco, pessoal, quando o cilindro 1 estiver no PMS, que é o ponto morto superior, que é o momento mais alto que o pistão vai atingir dentro do cilindro,
as minhas válvulas vão estar totalmente fechadas, totalmente para cima. Então, eu tenho condição de trabalhar aqui a lâmina de calibre. Já o terceiro cilindro, que também vai estar na mesma posição de altura dentro do bloco, ele vai estar em balanço, porque ele vai estar em outro tempo do motor. Ele vai estar no final de escape, iniciando a admissão. Então, dentro do cilindro, quando eu digo que o cilindro está em balanço, aqui eu vou ter o meu pistão no ponto máximo, né? Só que quando o cilindro, as válvulas estão em balanço, eu vou ter a válvula de admissão e a válvula de escape um pouco abertas ainda. O meu câmbio aqui no cilindro 1, quando estiver em combustão, ele vai estar acima, né, do que do cilindro 3, que vai estar em balanço. Ou seja, eu vou ter uma pequena abertura, porque está finalizando o escape, e vou ter uma pequena abertura na válvula de admissão, porque eu estou iniciando a admissão. Então, como eu disse, mesmo que os dois pistões, que é o 1 e o 3, estejam na mesma altura dentro do bloco, quando o primeiro estiver em PMS, só que o terceiro vai estar em outro tempo de trabalho. Então, essas válvulas aqui um pouquinho abertas quer dizer o quê? Que o came, que é isso daqui, ó, está assim, começando a abrir a válvula de admissão e está terminando de fechar a válvula de escape. Ou seja, eu não consigo colocar a lâmina de calibre para fazer a medição aqui. Então, está errado dizer que devemos fazer a medida da folga com o cilindro e as válvulas em balanço. Beleza? Quem sou eu para corrigir o DG? A DG é o papa aí da mecânica. Mas assim, às vezes também a gente pode equivocar, né? Igual eu também equivoco muito também. Assim, só não é corrigindo, mas é informando mesmo aí pra galera. É bom dizer isso para vocês entenderem que para eu fazer a medida, eu tenho que ter uma posição do cilindro. Eu tenho que ter o cilindro ali de forma que eu possa estar utilizando a lâmina de calibre aqui, ó. Então é sempre, você vai colocar, girar o motor lá, você vai tirar as velas todas, para você conseguir girar o motor com mais facilidade, né? Tirar a compressão dos cilindros, retira as velas. Aí você vai girando o motor até você colocar o primeiro cilindro. Por exemplo, que a gente está fazendo a leitura do primeiro, vai começar do primeiro, então a gente vai colocar o pistão mais elevado possível e no tempo de combustão, onde eu terei as duas válvulas fechadas no momento da combustão. Então, todos os cilindros eu vou ter que colocá-lo em tempo de combustão para fazer a leitura da folga, ok? Por caso contrário, eu terei o came em contato com o tucho e não vou conseguir enfiar o calibre de lâmina ali. O calibre de lâmina, porque não vai ter espaço suficiente e a medida tem que ser realizada então em combustão. Desculpa aí eu ficar repetindo, que tem que ser em combustão, que é para não esquecer, a gente chegar na prática e fazer da forma correta. Então eu vou colocar meu primeiro cilindro em combustão, depois eu passo para os outros. Vou colocando em combustão também o segundo, vou colocar em combustão o terceiro, colocar em combustão o quarto e vou medindo. Beleza? Então aqui, galera, olha, vamos supor que eu estou com o meu carro aqui e eu fiz aqui uma avaliação com a lâmina de calibre
E eu encontrei uma folga na válvula de escape de 45 centésimos de milímetro. Na válvula de escape. Então eu vou olhar aqui qual que é a folga que eu tenho que ter na válvula de escape. Então, válvula de escape, eu tenho que ter que o ideal é 0,45. Então, aqui eu já estou com a folga correta. Eu não, vou até colocar aqui um certinho, eu não preciso mexer então na pastilha ou no calço. É a mesma coisa, pastilha e calço da válvula é a mesma coisa. Então eu não vou ter que mexer nessa válvula de escape, beleza? Ah, eu tenho que identificar também qual que é a válvula de escape e qual que é a válvula de admissão. Geralmente eu posso pegar o desenho técnico do bloco, do motor que eu estou avaliando, mesmo porque você vai estar regulando por cima do cabeçote, você não vai estar sabendo lá embaixo qual que é a válvula maior que é de admissão e qual que é a menor de escape. Você não tem acesso ao interior do bloco. Então, ou você olha o desenho técnico do bloco que você está fazendo a análise, ou você olha o caminho lá por trás, qual cano que está chegando lá na mesma direção da válvula. Vamos supor, tem a válvula aqui, essa válvula aqui e a do lado aqui. Eu não sei qual que é de escape ou de... qual que é do coletor de admissão, qual que é do escape. Então, eu vou verificar qual coletor que está fazendo a ligação atrás da minha válvula. Seria mais ou menos isso aqui. Eu teria um tubo saindo lá do coletor de admissão e está chegando aqui alinhado com essa válvula. Então essa válvula ela é de admissão, porque o tubo que está saindo por trás está ligado lá no coletor de admissão. Já essa outra válvula aqui, então, ela vai ser de quê? Se essa aqui é de admissão, a outra vai ser de escape. Você pode ver que lá o tubo vai estar ligando aqui, o mesmo tubo que sai lá do coletor de escapamento. O mesmo para todos os outros cilindros aqui. Então é fácil de identificar, né? Você vai olhar o alinhamento aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho essa válvula aqui e essa válvula aqui no cilindro. Aqui está chegando o tubo de escape e aqui está chegando o tubo de admissão, do coletor de admissão. Então eu sei que essa é de admissão e essa é de escape. Beleza? Isso aqui é simples então de identificar. Uma vez que você não está vendo o interior você não está vendo a face do cabeçote por baixo, porque está fechado. Então aqui ó, a válvula de escape do nosso primeiro cilindro está ok, não vamos mexer. A válvula de admissão, pessoal, vamos supor que eu encontrei uma folga lá com a lâmina de calibre de 60 centésimos. Aliás, de admissão, né? O A aqui é de admissão. Então eu achei aqui, olha, 60. E o meu ideal aqui para admissão é 40. Então, a minha folga está maior, minha folga encontrada está maior do que o ideal, que é especificado. O que eu tenho que fazer então para diminuir essa folga de 60 para 40? Eu tenho que aumentar o meu calço. Então eu vou retirar esse calço aqui. Meu calço encontrado ou minha pastilha encontrada é a mesma coisa, né? Calço e pastilha. Eu vou usar como calço daqui para frente no vídeo. Então meu calço encontrado foi de 4 milímetros. Para eu diminuir essa folga aqui de 60 para 40, que é o especificado, eu vou aumentar meu calço aqui para 4,20 milímetros. Então eu tenho que comprar um calço para colocar nessa válvula aqui, ó, calço a ser instalado. Ele tem que ter a espessura de 4 milímetros e 4,20 milímetros. Eu vou colocar no lugar dessa pastilha de 4 milímetros, aqui nessa válvula, dentro do tucho, do palio, né? No caso aqui é a pastilha, o calço vai lá dentro do tucho.
Então eu vou tirar essa pastilha aqui, vou tirar essa moedinha, pastilha, calço, que vocês quiserem chamar. Eu vou tirar essa daqui, que é de 4 milímetros, e vou colocar uma de 4,20. Uma maior, eu vou diminuir essa folga. Então eu vou ter 40 aqui, ó. Vou passar a ter a especificação. Viram como que é fácil? Agora vamos para a próxima. Próximo cilindro. Agora eu vou girar o motor, colocar no tempo de compressão o meu segundo cilindro. Válvula de admissão. Meu ideal, eu tenho 40. Eu tenho que ter 40. Só que eu medi a folga com o calibre de lâmina e encontrei uma folga de 35. Ou seja, essa válvula, ela está até dentro do especificado. Tá vendo aqui que é de 0,35 a 0,45? Ela está até dentro, porém ela está no limite do enforcamento. Se ela cair mais um pouquinho aqui a regulagem, diminuindo a folga, eu vou ter uma válvula presa de admissão. Então vamos corrigir isso aqui de uma vez e vamos deixar dentro do 40, que é a faixa ideal. Se eu achei 35 aqui, ela está com a folga menor. Ela vai tender a apertar a válvula. Aí eu fui lá, tirei a pastilha e medi com o micrômetro. Sempre, né? Eu vou ter que fazer isso daqui. Ah, e não usa paquímetro, tá? O paquímetro, ele tem uma resolução de 5 centésimos. Com o micrômetro, você tem uma resolução de 1 centésimo. Então, com o micrômetro, você vai ter uma medida mais, assim, apurada do que utilizando o paquímetro. Então, esqueça o paquímetro para medir a pastilha, nosso calço. Usem micrômetro. Eu tenho vídeos lá no começo do meu canal ensinando a usar micrômetro, ensinando a usar paquímetro. Então, se você quiser aprender, vai lá nos vídeos, procure lá por vídeo lá relacionado com micrômetro, vocês vão aprender a utilizar o micrômetro. Tem que saber utilizar o micrômetro, beleza? Então, continuando aqui, a gente vai tirar o calço e vou medir com o micrômetro. Eu achei uma medida aqui de espessura da minha pastilha de 3,65 milímetros. Então, o que eu tenho que fazer aqui? A minha folga está menor. A minha folga está menor. Então, eu tenho que colocar uma pastilha com espessura menor para eu aumentar essa folga aqui, olha. Então, eu tenho que tirar essa pastilha e colocar uma menor. Quanto que eu tenho que aumentar aqui para chegar a 40 centésimos? Eu tenho que aumentar 5 centésimos. Então, eu vou colocar uma pastilha aqui menor, eu vou tirar 5 centésimos da medida dessa pastilha. Então, a minha pastilha a ser instalada, ela tem que ter 3,60 milímetros. Eu vou sacar essa pastilha de 3,65, vou colocar a minha de 3,60, eu vou elevar essa folga aqui a 0,40. Aí eu vou estar lá dentro do especificado aí ideal. Beleza? Agora vamos para a válvula de escape do mesmo cilindro. Ele já está em compressão, então não tem que fazer nada. Então aqui, olha, o escapamento meu aqui, eu vi que a medida da folga está 60 centésimos de milímetro. E o ideal seria 45, meu ideal aqui. Então eu tenho que tirar 15, porque está muito folgado. Ele está maior, a folga está maior. Então, ou seja, aquela válvula está com uma folga maior que o especificado. Então eu vou tirar 15 milímetros desse calço aqui, ó. Porque eu tirei o calço de escape, medi com o micrômetro, identifiquei que ele é de 4,15. Para eu diminuir a folga, eu vou ter que aumentar a espessura desse calço aqui, olha. Então eu vou colocar, aliás, espera aí, aqui eu tenho que diminuir, né? No caso a folga está maior, eu vou ter que diminuir meu calço aqui para, aliás, não, a folga está maior, então eu tenho que aumentar meu calço em 15 para poder eu ter uma perda aqui na folga de 15 centésimos. Então a minha pastilha tem que ser de
4 milímetros de espessura. Por quê? Porque eu tirei 15 aqui. Eita, agora eu estou fazendo confusão aqui, hein? Pera aí. Se minha folga está maior, eu tenho que aumentar a espessura. Desculpa, pessoal. Minha folga aqui está maior do que o especificado aqui em 15 centésimos. Então eu tenho que colocar aqui uma pastilha de 4,30 de espessura. Porque aí eu vou elevar a espessura da minha pastilha e vou diminuir essa folga aqui para o ideal, que é 0,45, beleza? Desculpa aí. A gente também vacila de vez em quando, mas a gente corrigiu aqui a 4,30 e tá bacana. Vamos colocar o terceiro cilindro em combustão, fechando as duas válvulas, beleza. Fiz a medida, válvula de escape, eu tenho que ter 45. Achei 45 na válvula de escape, então tá beleza, tá dentro do ideal, não tem que fazer nada, não tem nem que tirar a pastilha, não tem que fazer nada. Por que eu não tenho que tirar a pastilha? Porque eu já tenho a folga de 45, então não preciso nem mexer aqui, já está perfeito. Aqui tá certinho. Agora eu vou para a válvula de admissão desse mesmo cilindro. Então, a válvula de admissão eu tenho que ter 40 centésimos de folga. Eu encontrei 20. Essa válvula está apertada, está trabalhando com aperto excessivo. Por quê? A folga está bem abaixo dos 40. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o calço do tucho. Para quê? Para que eu aumente essa folga e chegue nesse 40 aqui, ó, centésimos. Então, para eu chegar aos 40 aqui, eu tenho que tirar 20 do meu calço. Então eu vou pegar um calço de 3,65 milímetros, vou sacar essa moedinha, esse calço, essa pastilha, vou sacar e colocar uma de 3,65. Vou chegar a 40, que é a minha folga ideal. Vamos passar o próximo. Agora eu vou girar o motor, colocar o quarto cilindro em combustão para a gente poder ter acesso lá à medida da folga. Admissão, tem que ter 40. A folga aqui está maior, então eu tenho que aumentar aqui, olha. Tem que aumentar o meu calço. Ele está 5 centésimos acima a folga. Então eu vou aumentar 5 centésimos o meu calço. Ao invés de ter o calço que está lá, que eu vou medir com o micrômetro, está 4, eu vou colocar um de 4,05. Vou ter o quê? A minha folga aqui 40. Então vai ter uma folga ideal. E a última válvula aqui, que é de escape. Válvula de escape tem que ter 45. Eu encontrei uma folga de 25. Ou seja, essa válvula de escape aqui está trabalhando presa. Então a gente precisa aumentar essa folga para 0,45. Para eu aumentar a folga, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar na minha pastilha. Então, eu tenho que tirar aqui no caso 20. Então a minha pastilha tem que ser de 4,10. 4,10, eu tiro essa pastilha aqui, dessa válvula de escapamento, coloco a minha pastilha nova de 4,10 de espessura de altura. Eu vou passar o calibre de lâmina lá depois e vou ver que a minha medida vai estar 0,45, igual a 0,45 especificado pela literatura técnica do fabricante. Agora eu tenho um motor extremamente configurado. Vai parar aquela barulhada de tuchos, né? Batendo válvula ali, aquele barulho parecendo uma máquina de costura. Vai melhorar meu desempenho. Meu carro vai ficar mais econômico, que ele não vai trabalhar com erros, né, de abertura e fechamento. Se ele tiver um aquecimento acima do normal no bloco, vai corrigir, se esse for o problema. Então assim, o meu Palio 1.3 nessa situação está extremamente configurado da forma correta, como manda o manual técnico. Beleza, pessoal? Então assim, essa foi a aula de configuração e
regulagem das válvulas. É uma aula teórica, extremamente teórica, pura teórica, porque eu utilizei o quadro. Quando eu chegar na prática, eu vou saber que eu tenho que colocar o meu cilindro lá, meu pistão no PMS em tempo de combustão. Isso aí, às vezes na prática dos vídeos da galera do YouTube aí, na prática, eles te mostram como que é feito na prática, mas a teoria por trás, ela é necessária para a gente saber que tem que colocar em combustão, porque você não vai ter acesso lá a folga sem que aquele cilindro esteja no tempo correto. Então assim, às vezes você pode até medir errado lá com o calibre de lâminas se você não tiver a teoria por trás, o conhecimento para saber o posicionamento correto para você iniciar o seu trabalho de regulagem. Então, pessoal, o intuito do meu canal é o que? Fazer uma mecânica diferente da galera que já tem. Assim, não concorrer com a galera, mas sim, eu quero assim, ajudar a complementar o que a galera aí já faz, Diego Velocímetro, ADG, Dr. Carlos, Dr. Macete, então a galera aí. Então assim, todos esses caras que eu citei os nomes são excelentes, são ótimos professores. Assim, eu acompanho todos e tal. Mas assim, aliado à teoria, a gente vai ter um conhecimento mais amplo de tudo. Beleza? Então meu intuito aqui, o objetivo do meu canal é passar a teoria para vocês. Bacana? Ah, e tem o Tonela também. Esse também é bacana, ele passa bastante coisa também teórica e prática. Então assim, todo mundo aí, essa galera toda é completa. Mas assim, se vocês quiserem conhecer também uma parte teórica, o meu vai ser mais direcionado à teórica. Para somar. Nós vamos tentar somar aí. Beleza, pessoal? Antes de terminar o vídeo, antes de falar assim, por hoje chega, eu queria pedir vocês, galera, se puderem, por favor, se inscrevam no canal. Eu tenho um objetivo, como eu já falei nos vídeos anteriores, de conseguir 1000 inscritos aí até o final do ano. Então me ajude aí, pessoal, se vocês puderem se inscrever no canal, compartilhar no Facebook, assim, indicar para amigos o meu canal, o meu vídeo. A gente vai estar sempre falando sobre mecânica. Daqui a pouco, pessoal, a gente vai começar a falar de motor. Quando a gente começar a falar de motores, a gente vai falar tudo sobre motores. Aí eu vou criar uma aula 1 sobre motores, aula 2, aula 3 vai ser complementar. Então assim, a gente vai falar tudo sobre motores. Cada peça do motor, na forma teórica, a gente vai aprender. Cada sensor, como testar o sensor com multímetro, com osciloscópio, tudo na forma teórica. A gente chegar na prática, craque, beleza? Então assim, um pouquinho mais para frente. Tem algumas coisas para falar ainda antes de chegar nos motores. Mas quando a gente começar os motores, a gente vai ter muita aula, muitos vídeos só de motores. Beleza? Então, pessoal, me ajuda aí, se puder dar um like, compartilhar, me ajudar a divulgar o canal. Bacana? Então, obrigado. Até o próximo vídeo e tentar elaborar aqui um vídeo bacana e ser o mais didático possível. Qualquer dúvida, use o campo lá de comentário. Pode fazer pergunta para mim. Vai ser um prazer responder. Bacana? Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado, hein?